Olá, eu sou a Érica Andrade, o Família Mais está no ar. Hoje no Família Mais temos um casal muito querido falando sobre o poder do perdão. Carlos Henrique e Luciene Vante, líderes do Casados para Sempre de aconselhamento de casais. E temos também uma dica prática com o Rodrigo Silveira. Vamos à reflexão do dia? Espere por milagres. Esperar que algo de bom aconteça é uma escolha, é um ato de nossa fé. Uma pessoa com uma mente renovada tem expectativas positivas na vanguarda de sua mente. Não deixe sua imaginação criar uma imagem na qual as coisas vão mal para você, como a piora da doença, quebra de relacionamento, fracassos no negócio, etc. Substitua essas imaginações negativas pelas promessas da palavra de Deus. Você já conhece o nosso Instagram? Para ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério, é só seguir a gente lá. Ministério da Família IBA. Família Mais de hoje com um casal muito especial e querido, Carlos Henrique e Luciene, com o tema O Poder do Perdão. Com certeza todos nós precisamos exercer o perdão, não é isso? Sejam muito bem-vindos ao Família Mais. Muito obrigada. Muito obrigado. Eles são casados há 37 anos, namoraram 7 anos, né? São pais do Diego e da Vanessa e avós do Daniel e Valentina. Lu, você já precisou perdoar aí o CH em algo que foi muito difícil? Com certeza. Nesses 37 anos, né? É bastante tempo, né? E a gente aprende, né? Vai passando os anos, a gente aprende que realmente temos que perdoar todos os dias. Mas quando tem algo mais, que a gente considera mais grave, mais sério, a gente tem que exercer realmente esse poder do perdão. Não é fácil, né? Não é. Mas a gente consegue. Eu falo que é possível. É possível. É possível. E é uma escolha, né, Lu? Perdoar é uma escolha. A gente aprendeu que perdão é escolha, não é sentimento. Eu vou esperar eu acordar com desejo de perdoar alguém. Não vai acontecer. Eu tenho que decidir no meu coração e na minha mente perdoar. É verdade. E aí, como é que você se sentiu quando você liberou o perdão? É um sentimento de libertação. É algo assim que acontece dentro da gente. É algo mágico, porque dá uma sensação de liberdade. Porque a gente costuma dizer que a falta do perdão é como se você andasse com aquela bola de ferro amarrada assim nos pés. Sim. E você vai arrastando aquilo no decorrer da sua vida. E quando você libera o perdão, você libera aquela bola de ferro, aquele que peso, te prende, né? E dá uma sensação de paz no nosso coração. Então, é libertador. Então, o que você está dizendo é que o perdão não faz bem para o outro, mas faz muito melhor para quem libera o perdão, né? Sim, com certeza. Porque a gente sabe que traz doenças para a nossa alma, né? A falta de perdão. É verdade. Carlos Henrique, né? O famoso CH. Isso. Você já precisou perdoar a Luciene nesses 37 anos de casado ou não? Olha, eu costumo dizer que ela falou que me perdoou, né? Acho que a pergunta é para se eu já consegui perdoá-la, né? Eu digo assim, para ela foi fácil. 37 anos. Muito fácil, né? Não, então. Você quase não erra, né? Não. Mas então, como ela disse, né? O perdão ele é diário, né? O perdão é diário. O perdão, na verdade, não pode ser algo da boca para fora. Ele tem que ser de dentro para fora. Você tem que perdoar de verdade. Você tem que sentir, e você não pode se sentir superior ao outro quando você perdoa o outro, quando você libera o perdão para o outro. Não, eu não sou superior a ela quando eu libero o perdão para ela, nem ela é superior a mim quando ela libera o perdão para mim. Nós somos seres humanos, somos iguais, somos casados, mas o casamento de 37 anos ele precisa ser revisto a cada dia. Sim. E essa revisão inclui o perdão. Porque todos os dias nós temos algo que a gente... Às vezes, eu peço perdão para ela e ela, mas... Peraí, de quê? Eu falei, não sei, bota na conta, bota no saldo positivo, porque alguma coisa eu vou fazer de errado. Entendi. Porque a gente acaba, nós somos pessoas diferentes, né? Então, assim, já tive que perdoá-la, né? De situações do casamento, do relacionamento, né? Do convívio junto, mas, como ela disse, é libertador.
né? E perdoar, para as pessoas entenderem que perdoar não é esquecer. Perdoar é sentir, saber que aquilo existe, saber que aquilo aconteceu, você não tem amnésia, você lembra daquilo, mas você não sente mais dor. Entendi. Você não sente mais a dor. Então... E as pessoas estão ouvindo a gente em casa agora, queria que você deixasse já para os casais, não só os iniciantes aí que estão na jornada há pouco tempo, mas os que estão também a longo prazo, que você dissesse para quem está assistindo a gente em casa, por que se deve perdoar o seu cônjuge diariamente, como você está falando? Devemos perdoar para que você possa prosseguir com sua vida de casados. Porque quando você não perdoa pequenas coisas, você não vai conseguir perdoar coisas maiores. Então você precisa perdoar. Você precisa estar disposto a perdoar. Como a Luciene falou, perdoar é uma decisão, é uma escolha. Você decide, hoje eu vou perdoar essa pessoa, esse meu cônjuge. Porque às vezes, Érica, eu tiro aqui como exemplo, houve uma época da minha vida em que eu andava muito de metrô. E não andava nem naquele horário muito cheio, andava no horário, né, mais vazio um pouco, mas em pé e tal. E às vezes você esbarra numa pessoa, você pisa no pé de uma pessoa, alguém pisa no seu pé, e às vezes a pessoa pisava no meu pé e eu pedia desculpa para a pessoa. Então às vezes você tem uma facilidade de pedir perdão ou desculpa para alguém da rua, da parte externa, mas você não consegue fazer isso dentro de casa. Olha, parece que dentro de casa, se você pedir perdão para um filho, para uma esposa, para o seu cônjuge, você se sente inferior, você é menor, você perdeu aquilo que você acha que tem, aquela, né? E não é isso. Entendi. Pedir perdão não é reconhecimento de fraqueza. Pedir perdão é ajustar os ponteiros. Mas é um perdão genuíno, é um pedido e uma aceitação. Porque uma vez que eu sou perdoado, eu tenho que aceitar que eu estou sendo perdoado. Que muitas vezes a pessoa pode dizer assim, está me perdoando de quê? Por que você está me perdoando? Eu não fiz nada? Não, reconhecer que você é falho, que você erra e aceitar aquele perdão também. Isso também te ajuda. Verdade, muito boa colocação. Está muito ligado, então, à humildade, não é isso, CH? Humildade. Não à arrogância, à prepotência de se achar, né? Entendi. E Lu, por que você trouxe que o perdão tem que ser diário, né? A gente fala que aquela pedrinha pequenininha no sapato todos os dias que vai incomodando. Ninguém acorda e fala assim, vou me divorciar hoje. Não, já vem um processo, já vem algo que vem incomodando. Você acha que é porque faltou perdão? Talvez? Nas pequenas coisas? Sim, isso com certeza contribui muito. Porque quando você tropeça lá na frente, né? Foi uma construção de coisas pequenas que você deixou para trás. Entendi. Então, ele é diário, porque esse diário, ele é que constrói o casamento, o relacionamento, a amizade, cumplicidade, a humildade de reconhecer que errou. Só que os casais têm essa dificuldade no diário. Às vezes, né, soltou uma palavra indevida e aquilo magoou o outro. E aí vai naquele automático e eles vão continuando. Quando você vê, um dia, um dos dois, acontece aquela explosão, né? Aí o outro pensa assim, ué, está falando assim comigo por quê? O que aconteceu? Nada, né? Não fiz nada. Aí, às vezes, é aquele momento que vai e coloca tudo para fora. Não, mas no ano tal você fez isso, há meses atrás você fez aquilo, e começa a colocar para fora aquilo tudo. Só que já deixou atingir um nível muito alto. Entendi. Enquanto que se você cultivar aquele perdão diário, isso traz saúde para o casamento. Né? É muito lindo, mas isso é a falta do diálogo. Entendi. Os casais não têm mais tempo, é correria. Verdade. E vão atropelando, né, o dia a dia de cada um e não para. A gente fala assim, que o ideal era, no final do dia, sentar um do lado do outro e perguntar assim, meu amor, como você está se sentindo hoje? Como foi o seu dia? Me conta. Você ouviu o outro e ali começar. Ali é o momento. De repente você vai falar, amor, hoje você estava muito agitado ou agitada. Você até falou asperamente comigo e saiu, nem percebeu. Aí o outro vai pensar, falei mesmo, me perdoa, eu não queria falar isso. Então, se houver essa construção, não chega lá ao divórcio, né? Sim. Quero separar, porque eu não aguento mais você.
Aí a pessoa pensa, mas não fiz nada, tão pouca coisa, mas não é pouca coisa. As mínimas coisas, como você falou, é aquela pedrinha no sapato, e vai acumulando, acumulando, ao ponto de que a pessoa fala assim, nós aconselhamos casais Sim, e a gente sim. ouve mulheres ou homens falar, não, eu não aguento mais, eu vim aqui hoje só para tentar, mas eu acho que não dá mais, é impossível continuar. Entendi. Né? Chega ao limite da pessoa. Verdade. E, CH, você tem dificuldade em pedir perdão? Hoje Homem é não. mais difícil? O homem é mais difícil. Hoje eu não tenho essa dificuldade, mas durante muito tempo, né, eu tive dificuldade de pedir perdão, inclusive para os nossos filhos, né? Nós temos 2 filhos, né? A Sim. Vanessa tem 35 anos, o Diego já tem 32, mas eles já foram crianças e adolescentes e jovens, né? E ainda hoje, né? A gente tem relacionamento, então Claro. ainda hoje eu posso magoar meus filhos, né? E eu tenho que ter a humildade de reconhecer isso e pedir perdão para eles. Mas hoje eu faço isso com facilidade, mas vou te falar uma coisa. Os homens, vocês que estão em casa aí ouvindo, peça perdão. Porque quando você pede perdão, ou reconhece o seu erro e pede perdão, não é um perdão da boca para fora, já falei isso. Mas quando você reconhece que você errou, você está falando assim para sua família, vamos restaurar tudo isso? Vamos resolver isso? Então o perdão está inserido nessa seara, Entendi. onde você pode reformular tudo aquilo ali, reconhecer. Então, hoje eu não tenho mais dificuldade, mas você imagina, né? 37 anos de casado, você sabe da nossa profissão, você sabe Sim. da nossa vida, você já conhece a nossa história, mas foi muito difícil entender isso. E como a Luciene falou, nós somos conselheiros de casais, e quando a gente senta para ouvir um casal que nos procura porque estão vivendo um momento difícil, você ouve um e ouve outro. Geralmente eu costumo ouvir primeiro o homem, porque o homem fala 3 minutos e tá bom. A mulher fala 2 horas e meia, a gente tem que encerrar a sessão para continuar. Homem e mulher. Mas quando os dois começam a falar, os dois começam a falar mal um do outro. Todos os defeitos que aquela pessoa tem, que a outra pessoa tem, na visão daquele cônjuge, né? E aí, no final, nós fazemos o seguinte exercício. Agora vocês vão para casa, nós ouvimos todos os defeitos de vocês, né? Você falou 2 horas e meia dos defeitos dele, ele falou, né, todos os seus defeitos, resumidamente. Vocês agora vão para casa, vocês vão escrever 5 defeitos de vocês, que se você corrigir esses 5 defeitos seu, não dele, não pergunta para ele, nem deixa ele ver, nem deixa ela ver, e traz na próxima reunião nossa. Sim. Coisas que você reconhece em você como defeito, que se você melhorar, seu casamento já melhora. A pessoa chega lá na semana seguinte, ela não conseguiu escrever 1, ou se escreveu 1, 2 no máximo. Aham. Ela não consegue reconhecer nela Entendi. defeitos que se ela corrigir, ou se ela pedir perdão, Uhum. o casamento dela vai melhorar. E aí, ali a gente aponta para eles que, na verdade, todo mundo tem defeito. E a gente começa a contar para eles os nossos defeitos. Eu começo a contar os meus defeitos, não ela falar do meu defeito. Sim. Porque se ela for falar do meu defeito, ela não vai encontrar, brincadeira, vai encontrar sim. Mas se ela for falar do meu defeito, é fácil. Entendi. Mas eu falar do meu próprio defeito, eu reconhecer que eu deixo a toalha molhada em cima da cama, né? Que eu deixo o sapato no meio do caminho, que eu deixo alguma coisa... As pedrinhas, ó. As pedrinhas diária, e tal. É. É fácil ela falar isso. Entendi. Mas eu reconhecer isso é difícil. Então, voltando aqui para finalizar, é muito difícil, mas nós devemos reconhecer isso e mudar essa postura. Sim, então, você que está assistindo a gente aí em casa, a gente está falando sobre o poder do perdão, o quanto é libertador para você que deseja perdoar. E aproveitando, o CH trouxe aqui uma excelente atividade para o casal. Se tiver alguma divergência entre vocês, fique ali isolado, sozinho, pegue aí um papel, uma caneta e escreva aí quais são os meus erros, né? Quais são as minhas falhas, os meus defeitos. É sempre bom fazer essa autoanálise necessária, né? Sim. Dentro de um certeza. casamento que é composto de 2 pessoas diferentes. Homem e mulher por si só já são diferentes. São diferentes. Né? Certeza. Lu, você acha que as mulheres têm mais facilidade em perdoar uma traição por uma questão cultural? Com certeza também, né? É verdade. A gente sabe que existe muito isso, né? Sim. Na sociedade que a gente vive. Até dentro das igrejas também. Sim, Acontece e nós já acompanhamos isso, já né? a gente acompanha muito. E você vê muito caso realmente das esposas que perdoam e maridos muito pouco.
talvez pelo machismo, toda uma questão cultural, até dentro das igrejas. Ultimamente, a gente tem visto que isso tem mudado. Né? Tem mudado, graças a Deus. Sim. Porque a mentalidade tem mudado, o homem tem visto, né, reconhecido que ele erra. Entendi. Agora, a mulher tem a facilidade, além de tudo, pela natureza sensível, a busca de Deus. Sim, é diferente, né? verdade. Aquela intimidade com Deus, que nessa hora a gente fala, por experiência própria, eu sei que tem que ter uma intimidade com Deus. Uma busca diária, uma dependência. Busca diária, né? O perdão, a gente fala que é uma decisão, Sim. mas antes de você decidir também na sua mente, o que te leva a essa decisão tão assertiva é você ter uma intimidade com Deus. Você falar, Deus, me ajuda, porque eu, por mim mesma, não consigo. Sim. Então, você tem um reconhecimento, uma dependência de Deus, e aí quando você sente assim, Deus está comigo nesse negócio, eu vou conseguir, então eu vou fazer, porque isso vai ser bom para a minha vida, eu vou ter saúde emocional. Então, acho que a mulher é bem mais reflexiva, né? Então, isso ajuda muito, muito mesmo. Quer trazer reconciliação, acho que a mulher propõe isso, né? Isso, reconciliação sempre, né? Sim. E a gente lembra que a mulher sabe edifica a sua casa. Eu falo sempre assim, logo que eu me converti, eu conheci esse versículo, e uma vez eu questionei para uma pessoa que me ajudava na minha caminhada ali, das coisas de Deus, de entender, eu falei assim para a pessoa, mas Deus exige muito das mulheres, né? A mulher só que tem que ser sábia. Aí você vê, eu estava na minha ignorância de conhecer ainda a palavra de Deus. E depois eu passei a amar esse versículo. Eu falei assim, Deus, tu é tremendo, tu confia nas mulheres, tu sabe que a mulher tem capacidade para isso, né? Para ter essa sabedoria. Verdade. Então, assim, eu comecei a buscar isso em Deus. Entendi. Quando eu precisei exercitar esse perdão nessa dimensão, eu vi o quanto foi importante isso, a minha intimidade com Deus. Como foi bom, o que me levou a conseguir. Que lindo. Porque fora isso eu não teria conseguido. Verdade. Lu, eu queria que você falasse agora para as mulheres que estão em casa, assistindo a gente, que porventura passaram ou estão passando da dificuldade da traição. Você desse uma palavra para essas mulheres. Sim. Mulheres, eu digo que é possível sim você perdoar. Agora, perdoar em Deus, né? Como eu acabei de falar, a intimidade com Deus é que vai te levar a esse movimento. Você precisa ter uma relação íntima com o Senhor, porque Ele vai te encher de uma maneira que você vai conseguir fazer isso. E aí vai te levar a uma mentalidade de que é necessário, eu vou fazer porque é bom para mim, eu vou ter saúde emocional, eu vou viver bem, eu vou ser uma pessoa feliz, eu não quero carregar uma bola de ferro no meu pé todos os dias, eu quero ser feliz. Então, é possível sim, creia, é possível. Amém, eu creio, é possível. CH, o que você pensa sobre o homem que é sempre perdoado pela esposa e volta a cometer os mesmos erros? É para falar a verdade? Verdade. E tomar uma coça. Então, eu conversei com vários homens, né, nessa caminhada nossa, né, a respeito de diversos assuntos, né, porque muitas vezes nós tratamos como traição o adultério, mas a traição ela envolve muita coisa. Como não que, envolve por exemplo, só adultério. mais do que adultério? Então, mais do que adultério. O homem, por exemplo, que trai a sua esposa nas finanças. Você tem um casamento, você tem uma sociedade. Verdade. Se você tem uma sociedade, você ganha um dinheiro, a sua mulher ganha um dinheiro, ou se ela não ganha, cuida dos filhos, que isso não é muito comum hoje, na nossa época era mais comum, mas não importa. Nós conseguimos ensinar isso para os nossos filhos e nós nos orgulhamos disso, né? Que o nosso filho, a nossa nora, os dois trabalham, os dois são militares. Então, o pagamento deles sai no mesmo dia. Eles sabem que eles não têm outra fonte de renda a não ser o salário de funcionário público militar. Eles depositam isso numa única conta, ou seja, ela sabe quanto ele ganha, ele sabe quanto ela ganha, e ali os dois administram a casa. E nós, mais que pareça, hoje em dia, então, ninguém quer dizer para o outro. Às vezes eu sou procurado, né, como no meu escritório lá e tal, pessoas querendo saber como faz para casar com separação total de bens, a pessoa não tem nada.
ainda. Entendi. Aí já quer casar com separação total de bens. É um direito, ok. Mas qual a motivação disso? Qual a motivação? Ausência de confiança. Então, isso também é uma traição. Tá? Então, voltando à sua pergunta, um homem conversando comigo, e ele dizia assim, não, eu sei que eu estou perdoado, eu me arrependi, mas aí eu não consigo, eu faço de novo. Falei, você não se arrependeu, você está com remorso. Porque quando a gente se arrepende, a gente não faz de novo. Aí eu dei para ele um exemplo. Você está vendo aquela porta ali, para sair? Estou. Se você for sair por aquela porta, eu falar para você assim, antes de você abrir a porta, não saia, porque aí fora tem um incêndio, tem alguma coisa que vai te prejudicar. E você não abrir a porta e voltar, você se arrependeu e voltou, você não praticou. Mas se você abrir a porta, for lá fora e voltar e se machucar e tal, e voltar, você vai estar arrependido, porque você cometeu uma falha que te trouxe danos. Então, você só está com problema hoje porque descobriram o que você está fazendo. Então, você não está arrependido, você está com remorso, porque está te causando prejuízo em diversas áreas. Na família, né, no financeiro e tal, aquela coisa toda. Então, você está arrependido das consequências. Mas, na verdade, você está com remorso das consequências, mas não está arrependido. Então, eu costumo dizer o seguinte, há uma diferença entre arrependimento e remorso. Puxa, não deveria ter feito isso, olha o problema que eu arrumei. Isso é remorso. Poxa, não deveria ter feito isso, foi tão ruim, nunca mais eu vou fazer isso. Isso é arrependimento. Então, quando a gente vê que homens ou pessoas, né, principalmente homens, continuam a praticar o mesmo erro, a gente chama de reincidente, Sim. né? Ele não se arrependeu, ele não recebeu. Eu falei no começo que você tem que aceitar o perdão. Entendi. Ele não aceitou o perdão. Diferente de você praticar erros diferentes. Eu falei para você do sapato na sala e da toalha na cama. São duas coisas distintas. A toalha molhada na cama. Outra coisa é eu permanecer com a toalha molhada na cama. Então, eu sou reincidente desse erro. Outra coisa é você, por isso o perdão diário. Sim. Né? Por isso o perdão diário. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que rever o conceito dela. Ela tem que rever se de fato ela está arrependida ou com remorso das consequências. Vou aproveitar que vocês estão aqui, né? E vou pedir para vocês falarem agora para os casais jovens, né? Que é o meu público ali, de namorados, de noivos, sobre a questão do envolvimento virtual. É uma traição não se envolver sexualmente ou fisicamente, mas se envolver ali virtualmente. É uma traição? Precisa de perdão? Posso responder? Pode. É uma traição, como eu disse. Tem muita gente também que eu já atendi, nós já atendemos, já atendi homens envolvidos nessa seara, e ele entendia que aquilo não era traição, porque ele nunca teve contato físico com aquela pessoa, né? Mas era traição sim, e além disso ele pagava, ele gastava em dólar por uma coisa que ele não, né, vendo ali na televisão, no computador no caso, né? Sim. E ele disponibilizava o cartão de crédito dele e ele estava ficando sem nada na vida porque pagava em dólar aquela situação e que ele entendia que aquilo ali não era problema. A esposa dele estava no quarto dormindo, ele acordava de madrugada e ele me perguntou o que ele tinha que fazer. Eu falei, primeira coisa, quebra o computador, eu sou um pouco radical, você sabe, né? Quebra o computador, tira a internet da sua casa, joga seu telefone fora e tudo quanto for possibilidade que você tiver de acessar, você não tenha. Porque é traição. É traição. Como eu disse, a traição, a gente coloca aquele adultério do tempo antigo. Que é o adultério, porque, assim, jovens, eu quero dizer para vocês, relacionamento é com pessoas. Com a sua esposa, com o seu marido, quando você casar. Esse é relacionamento de casal. Esse relacionamento virtual, ele não é de casal. Mas ele é traição. Né? Sim. E deixa eu falar uma coisa para jovem. Pode falar, fica à vontade. Nós já demos aula né, para jovens também, já né? lá com a gente. Deixa eu falar uma coisa para você, jovem. Não casa não. Não casa não. Só casa se você for muito feliz, com felicidade suficiente para dar para o outro. Agora, se você está casando para fazer sexo, esquece. Se você está casando para sair da casa do seu pai, da sua mãe, esquece. Não é a motivação correta. Você está fazendo a coisa certa pela motivação errada. Mas se você for uma pessoa muito, muito, muito feliz, aí você casa, porque você vai pegar essa felicidade que está em você e vai entregar para o outro. Aí você casa. Fora isso, não casa não, fica assim, tá bom? Mas fica em santidade.
Amém. Então, olha aí, o recado foi dado, viu? Jovem, se você está envolvido virtualmente com alguém, essa é a oportunidade de você se arrepender, não é isso, CH? Sim. Reconhecer o seu erro e pedir perdão. E se estiver se relacionando também, estiver namorando, reconhecer diante da outra pessoa que errou, né? E pedir perdão a ela também. Importante isso, né? Esse é o momento da tecnologia, do virtual, então as coisas estão um pouco perdidas. Então, a gente precisa sempre trazer o que de fato a gente precisa trabalhar, tratar, e não por falta de orientação, por isso que a gente está aqui, sim, né? Estão recebendo a informação aí. E Lu, vamos lá, o que você diria para as mulheres que não conseguem perdoar seus maridos, né? Mas continuam numa relação de falta de respeito? Tem aquelas que gostam de viver nesse ranço, né? Eu não perdoo ele. E como é que fica isso? Se vive essa relação assim conflituosa, de falta de perdão? Eu falaria realmente, minha amada, você não se ama, em primeiro lugar. Você precisa se amar, né? Que a pessoa que se ama, ela tem a autoestima elevada, ela não vai querer viver um relacionamento doentio. Ela vai querer algo bom para ela. Então, ela precisa perdoar, né? Escolher, ela tem que sair dessa situação. É um movimento que tem que ser feito. Então, tem que ter forças e fazer e pensar, eu não estou me amando, tem alguma coisa errada comigo. Peça ajuda, né? As pessoas têm dificuldade de pedir ajuda. Hoje em dia a gente vê o emocional, né, sendo tratado, as igrejas estão aí abertas para esse tipo de tratamento, você vai procurar onde você tiver conhecimento, mas se trate, se cuide, porque às vezes você já adoeceu e aquilo ali para você, o de fora tá vendo, esse relacionamento é doentio, mas a pessoa acha que não, ela está ali naquela posição, então ela precisa sair, fazer esse movimento. Não consegue sozinha? Busque ajuda. Porque eu e Carlos Henrique costumamos falar para os casais também. Quanto tempo você pensa que vai ficar junto daquela pessoa? É até que a morte os separe? Como que você vai viver uma vida inteira infeliz? Né? Você é infeliz, porque você sendo infeliz, você vai fazer o outro infeliz, você vai fazer seus filhos infelizes, você vai ter um lar infeliz, e isso é muito ruim. Então pense na sua autoestima, ser uma mulher que aonde quer que você ande, você exale, né, felicidade, exale paz, isso é bom para você mesma. Verdade. Né? Eu sempre falo para as mulheres isso, poxa, você tem que ter uma vida assim, ai, que delícia viver essa vida. A vida né? é abundância, né? A abundância que Deus nos prometeu, sim, é vida abundante, não é essa vida medíocre que muitos casamentos levam 50 anos, ai, nunca separei, nunca briguei, e ali uma coisa medíocre. Nunca exerceu perdão, né? Nunca exerceu perdão. Nunca. Exercer o perdão, assim, é maravilhoso, mostra que você tem maturidade, que você é uma pessoa decidida, sabe? É muito bom. Verdade. Carlos Henrique, o que você pensa dessa frase? Os homens não perdoam a esposa que trai porque eles têm vergonha do que os outros vão ficar dizendo a seu respeito. Os famosos machistas que foram traídos e não reconhecem, não perdoam. O que você pode falar sobre isso? Quero ouvir você. Essa frase ela é perfeita, é o que de fato acontece no mundo masculino. É isso mesmo. Os homens têm essa dificuldade até porque é cultural. Aqui no nosso mundo aqui, sim, né? É cultural. Vou te dar um exemplo que você estudou isso, né? Eu sei que você é minha colega também, né? Você tem outra graduação. O Código Penal, ele tinha uma previsão de crime de adultério, que acabou. Acabou, né? Acabou. Ele tinha uma previsão de crime de adultério. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele é de 1940, então os homens eles iam para as noites, para as boates, para aquilo que existia já naquela época, e já existia muito antes disso. Então, aquilo não era considerado adultério. Porque ele ia, porque ele dizia o seguinte, lá é a mãe dos meus filhos, é a minha senhora. Então, eu faço outras coisas, né? Aqui eu posso fazer o que eu quiser. Então, não é adultério. Mas se aquela mulher adulterasse, como no tempo de Jesus, sim, ela era punida. Apedrejada, né? Apedrejada, né? Então ela tinha uma punição, entendi, de acordo com o Código Penal.
Tinha uma pena para ela cumprir, porque ela cometeu adultério. Era para o homem também? Era, mas não era aplicado. Existia, há um tempo atrás, o chamado crime de honra. Se o homem pegasse a sua mulher em adultério, ele matasse a mulher ou o amante dela, ele talvez né? fosse... Não, na maioria das vezes ele era absolvido. Era absolvido. Era o crime de honra. Sim. Matava era o crime de honra. Hoje, graças a Deus, isso tudo mudou, né? O feminicídio e tal, a proteção às mulheres. Mas, para você ver a cultura que foi criada. Então, como é que o homem vai admitir que ele foi traído numa roda de amigos? E legal, minha mulher arrumou outro cara, pô, o cara é fortão, pô, bonitão, não tem essa barriguinha que eu tenho não tá careca, o cara tá, pô, o cara é legal, pô, gente boa, até conheci ele. Não vai fazer isso, pelo menos na nossa cultura natural que a gente está tratando aqui. Sim. Não vou dizer normal porque não pode, natural. Mas é justamente por isso, pela cultura que nós temos. Então o ideal, Érica, é que não precise haver esse tipo de perdão. Ou seja, que não se traia. Não, sim, nenhum nem outro. Sim, mas a pergunta é essa, o homem não consegue admitir caso, isso. É verdade acontece, que acontece, sim, né? O que você diria para esses homens que foram traídos e que talvez percam a oportunidade de perdoar e ser perdoado e viver ali um relacionamento saudável, um relacionamento feliz com a presença de Deus? Homens, coloque-se em primeiro lugar no lugar da sua esposa, se foi o caso, né? E deixa eu te dizer uma coisa, homem. Nenhuma outra pessoa ou nenhuma outra coisa, que às vezes é traição, mas que nós estamos falando de adultério, mas como eu disse, a traição vem por várias formas, no adultério, nenhuma outra pessoa entra entre o casal se não houver espaço. Então pensa bem, se não justifica, mas se você não deu motivo para isso. Pensa bem como você vem tratando ela ao longo do tempo. Pensa bem o que você tem feito e reconheça isso. E pense no seguinte, eu vou ter uma vida boa daqui para frente com a minha mulher, com o meu cônjuge, com a minha esposa. Eu vou ter. Eu prometo isso, eu vou ter. Eu posso te afirmar que os seus filhos vão te agradecer no futuro, se você perdoar. Então, assim, deixe os colegas de lado. Os colegas, os falsos amigos, ou aqueles que se dizem amigos, eles vão te dar conselhos ao contrário. Eles vão mandar você embora, vão mandar você fazer uma coisa, fazer outra. Esquece isso. Perdoa. Mas procure entender o que causou isso. Porque alguém só entrou nesse lugar aí porque você abriu um espaço. Então, fecha esse espaço, perdoa ela e segue daqui para frente. Uau! Nós estamos aqui com Carlos Henrique e Luciene Vant, são líderes do Casados para Sempre, líderes de aconselhamento também para casados, falando sobre o poder do perdão. Lu, eu queria que você falasse a sua experiência própria, né? Como que foi ter esse poder do perdão na sua vida, né, em relação ao seu casamento? Conta um pouco pra gente sobre o seu testemunho pessoal. Bom, eu já comentei alguma coisa aqui, mas o que mais me impactou, né, podendo exercer, né, esse perdão, né, porque é algo assim realmente, o poder do perdão. Qual o poder que isso tem na sua vida e na vida de outros? Sim. É muito forte, é muito forte. E assim, eu me senti uma pessoa plena, né? Muito cheia, eu falo, cheia da presença de Deus. Né? A princípio, eu vi como Deus fez. Deus foi durante algum tempo, uns 2 anos, me preparando, né? Eu fui buscando isso, fui buscando na minha vida sem nem imaginar que eu futuramente precisaria exercer esse perdão. E isso me encheu de tal maneira, porque eu só fui ver lá na frente. Quando chegou a hora, e aí? Luciene, o que você vai fazer agora? Você vai perdoar ou não? Na hora foi tão espontâneo, mas por quê? Porque eu já estava preparado, o meu coração já estava preparado, a minha mente, a minha vida já estava preparada. Porque se fosse eu, Luciene, só pela carne, desejos, emoções, né, eu não teria essa capacidade. Sim. Realmente eu teria feito o que é mais natural, né? Natural ao homem, ao ser humano, né?
a mulher que é tão sensível, né? Fui ferida, pronto. Fui ferida, não quero mais, não né? quero mais, isso, né? Acabou com a minha vida, minha autoestima. Não, mas foi ao contrário. Veio à minha mente tudo que aquilo podia me proporcionar. E assim, quando eu liberei esse perdão, foi algo pleno na minha vida. Você se sente plena mesmo. E assim, foi uma experiência que eu falo, depois da experiência da conversão, foi a experiência mais linda da minha vida com Deus. Sabe? E eu falo assim, a gente precisa estar cheia do Espírito Santo de Deus para você ter essa autoridade, né? E isso vai te trazer realmente, você pensa assim, que poder é esse, né? E está nas tuas mãos a decisão. Eu escolho perdoar ou não? Qual a vida que eu quero para mim? Porque isso fala muito, eu vou repetir sempre, é de você, não é do outro. Sabe? É o poder que causa em quem decide perdoar, né? É um impacto na tua vida muito grande. Eu falo que a partir dali, daquele momento também, eu sou uma outra mulher para a vida mesmo. Decisões, opinião, saber o que eu quero para a minha vida. Porque quando eu sei isso, como a gente falou no início, quando eu sou feliz, eu sou bem resolvida, eu trago isso para a minha relação. Sim. E não o outro, eu não fico jogando para o outro, Sim. porque o outro vai me realizar ou me fazer feliz. Não é isso. Então, assim, eu falo para as mulheres, exerçam esse poder que o perdão tem. Está nas tuas mãos, Deus nos dá essa autonomia. Agora nós temos que escolher, que você vai experimentar algo maravilhoso na sua vida como mulher e vai valer para tudo na tua vida. Amém. Que lindo! Então você, mulher que está assistindo a gente, talvez esteja se perguntando por que está se sentindo vazia, frustrada. E como a Luciane trouxe aqui, exerça a falta de perdão que você vai se sentir ali plena, né? Completa em Deus. Isso é possível. Não é? É possível. Que bom! Bem, quero convidar vocês a assistir agora junto comigo o quadro Dicas Práticas. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Oi, sou Rodrigo Silveira, eu sou coordenador do Currículo Hombridade da Igreja Batista Atitude. A minha dica é, homem, comemore seu aniversário de casamento na data do seu aniversário e no retiro de casais da igreja. Você será abençoado duplamente, eu tenho certeza disso. E aí, gente? O que vocês acharam dessa dica do Rodrigo? Eu amei, né? Eu sei, né? Por quê, Você Lu? já me conhece, Érica. Porque eu sempre quero comemorar as datas. É importante investir no relacionamento, né? Muito importante. Agora vem Dia dos Namorados, né? Então, assim, eu amo o Dia dos Namorados. Aí ele fala, mas de novo? Eu falei, sim, isso é importante. É jantar fora, é uma florzinha que a gente ganha, né? Precisamos investir. Como é que investe? Como é que investe? Eu entendo isso. Eu entendo, a mulher é sensível. Então, homens, invistam. Se você quiser um retorno muito positivo dos seus investimentos, um deles é esse, tá? Você às vezes quer depositar no CDB, botar dinheiro na poupança. Não, investe aqui que dá certo, tá bom? Vai nessa. É dica muito boa. Coloque em prática. Coloque em prática. Isso aí. Muito bom. Mas vamos voltar, que a gente está quase finalizando, né, o Família Mais. Eu sei que esse é um assunto muito relevante, muito importante. Por isso que vocês estão aqui para falar sobre o poder do perdão. Mas quais os benefícios que o perdão diário traz para a relação conjugal? Quais são os benefícios? Bom, benefício diário, né? Eu até já comentei alguma coisa. É você ter uma vida leve, né? Uma vida boa, uma vida satisfatória, você não ficar uma pessoa amarga, né? Porque isso é horrível. Adoece, é verdade. Adoece. E você mesma não percebe o quanto as pessoas te olham. Verdade. Eu vejo isso. A gente percebe lá na academia que a gente malha. As mulheres sempre se achegam a mim. Tem uma lá que fala, ai, Lu, você é tão engraçada, você é legal, quero ficar perto de você. E se às vezes uma está triste, eu dou uma palavra. Sim. Então, a gente sabe que é isso. Você tem uma vida leve, sabe? Isso faz bem, é diário realmente. É o que eu falei, esse poder do perdão vai fazer tão bem a sua vida
que você vai transmitir para os outros. Verdade. E, sabe, uma coisa natural, que as pessoas gostam de ficar com você. E eu sempre falo, não é que nós não temos problemas na nossa vida, no nosso dia a dia, problema de casal, uma discordância aqui, uma discordância ali, isso é normal, né? Mas você é uma pessoa agradável. É real, né, gente? É real. Vida real. É real. Todo dia tem um peguinho ali, mas a gente ajusta e vamos indo. Exerce perdão, né? É isso assim, aí, né? Uma situação, a pergunta ela é muito relevante, né? A questão do diário, né? A parte diária. A gente diariamente, tá qual o benefício isso, e tal. Né? Só que o diariamente e tal, ele é muito bom. Você consegue enxergar ele. Mas às vezes tem gente que quer muito, acha que o que a Luciene acabou de falar é algo assim, ultra mega extraordinário. Sim, ok. Mas nós temos a experiência, pelo tempo já de casados, e quando a Luciene falou aqui do perdão que ela exercitou, né, tem mais de 20 anos. Então, assim, nós já até acolhemos, né, esse perdão lá atrás e esse dia a dia. Nós já acolhemos isso. Sim. Por quê? A nossa filha buscou casar com um homem de Deus, uma mulher de Deus. Sim. A nossa neta já é criada nos caminhos do Senhor. A nossa filha, ela já vive isso na vida dela e nós temos certeza que isso é uma colheita desse dia a dia. Entendi. O nosso filho, que agora também já é pai, né, está com 32 anos, a esposinha dele também com 32 anos, são chefes de família, cuidam muito bem, né, do nosso neto, assim como a Vanessa cuida da nossa neta. Então a gente hoje tem uma paz, uma tranquilidade em relação a isso, que a gente trata isso como colheita. Então o resultado final, você além de ter essa questão diária da sua vida estar melhor, você tem uma colheita final. Porque quando você chega a uma certa idade, um tempo de casados, se você tiver com a vida embolada, filhos mal cuidados, filhos que viram pais brigando o tempo todo e tal, é isso que você está produzindo neles. Então, ao contrário disso, você recebe hoje essa colheita de uma forma muito positiva para a sua vida. Nós hoje temos a tranquilidade de estarmos novamente como casal, né? Porque somos uma família, mas os nossos filhos já constituíram as suas famílias, já saíram da família de origem, mas nós não precisamos estar lá intervindo em problemas, em brigas, em isso e aquilo. Por quê? Porque eles aprenderam isso. Então, o nosso plantio, colhemos diariamente, mas tem uma colheita futura. As pessoas não pensam muito nesse futuro. É verdade. Você tem a sua filhinha. Verdade. O que ela vê no seu relacionamento com seu esposo é o que ela vai viver lá na frente. O que vai trazer para você? Tranquilidade. É verdade. Porque reproduzem, né? Reproduz. Então vocês exerceram perdão, né? Tiveram ali o poder de ser transformados pelo perdão e seus filhos aprenderam e estão exercendo agora dentro das famílias deles. E nos trazendo tranquilidade. Sim. Olha que poder, né, gente? Nossa, aproveite essa oportunidade aí, né? Não só para sua família, mas para suas gerações. Sim. Lindo isso que você trouxe. Muito verdade e necessário, né? Necessário. Vocês acham que as pessoas têm uma compreensão clara do perdão de Jesus, no que ele de fato nos ensina na sua palavra? Porque é bem interessante, à medida que você estava falando, eu estava lembrando, né? A gente não tem só que perdoar para nos sentir bem, mas também porque é um mandamento, uma ordem de perdoar. E aí, o que você pensa? As pessoas sabem de fato o que é perdoar, CH? Creio que ainda haja muita dúvida sobre isso. Primeiro, colocando aqui a questão do perdão de Jesus. Sim. Comparando isso à nossa vida, as pessoas que nós já ouvimos, e eu te garanto que já passou de mais de 1000 pessoas nesse tempo, sempre elas falam assim, mas como eu vou perdoar ele ou ela, sendo ele desse jeito, ou ela desse jeito? Não posso, olha só essa pessoa. E eu pergunto para elas, Jesus esperou eu melhorar para que me perdoasse? Não. Ele me perdoou do jeito que eu sou. Verdade. Ele não esperou que eu me criasse 2 asinhas aqui, colocasse tal, né, e saísse voando por aí e tal. Não. Ele falou assim, eu te perdoo do jeito que você é. Agora você muda. Agora você vai ser transformado. Mas o perdão ele veio antes. Se Jesus estivesse esperando eu melhorar para que ele me perdoasse, eu estaria esperando até hoje. Porque eu continuo sendo falho em algumas coisas. Mas eu melhorei naquilo que
eu podia melhorar. Sim. Então, eu falo para a pessoa, se você for esperar essa pessoa que você quer perdoar para que ele melhore, para que você perdoe, talvez você espere uma vida e isso não aconteça. Não aconteça. Então, libera. Verdade. Ah, mas se ela não aceitar meu perdão? Aí é com ela. Eu te falei que a pessoa tem que estar receptiva, né? Tem que Sim, aceitar também o perdão. E assim, o perdão, ele não traz também ausência de consequências. Isso é uma coisa muito importante, que a pessoa pensa o seguinte, eu me arrependi, minha vida agora toda mudou. Não, você vai ter colheita daquilo que você plantou. O maior exemplo disso é o ladrão na cruz. Todo mundo conhece a história. Quem é cristão, quem não é cristão, já viu o filme lá do Mel Gibson, sabe que tem um Jesus no meio, 2 ladrões na cruz, sabe disso. Um ladrão pede perdão. O que Jesus fala para ele? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Mandou ele descer da cruz? Não. Não, ele pagou, arcou com a Verdade. consequência do que ele fez, ele praticou crime. Muito bem colocado, verdade. Eu aprendi isso, sabe aonde? Dentro de um presídio, conversando com um ex-detento Sim. que tinha se convertido, e eu perguntei para ele, você já orou para que Deus tirasse você daqui? Ele falou, não, Deus me perdoou, se eu morrer hoje eu vou para o céu, eu tenho plena certeza. Uau. Mas ele não me desculpou, ele não tirou a minha culpa. Eu tenho que ficar aqui até o último dia da minha condenação, para pagar aqui nessa terra o que eu fiz de errado. Então, há uma diferença. Eu não posso entender que eu vou ser perdoado hoje e não vamos ter consequências. Quando a Luciene exerceu o perdão dela, isso é uma outra tema que talvez não caiba aqui falar, né, tudo, né, porque é muito longa a história, mas quando ela me perdoou, não aconteceu com uma varinha mágica mudar a nossa vida. Nós tivemos um tempo de tratamento. Tem um processo. Tem um Foi um processo. processo. Tem um tempo de consequência. E ela, quando me perdoou, quando ela exerceu o perdão sobre a minha vida, ela não falou assim para mim, olha, estou te perdoando hoje porque você já largou tudo para trás. Não. Ela perdoou e eu comecei a largar. Uau. Entendeu a diferença? Que lindo, Então é isso gente. que as pessoas precisam Eu ia entender. colocar isso. Elas Lindo. têm que entender que o perdão ele é imediato. E para finalizar a minha fala, a oração do Pai Nosso, acho que ela é universal, ela é universal, todos verdade. conhecem. E a gente pede a Deus na oração do Pai Nosso, assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, só vou ser perdoado à medida que eu perdoo. Amém. Pronto. Amém. Lindo. Lindo isso. Gente, que programa lindo, impactante. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês Obrigado, aqui. nós que agradecemos. Nós estamos pela Atitude TV toda sexta-feira, 21h30 e também pela Bem Mais TV, hoje recebendo Carlos Henrique e Luciene Ivante falando sobre o poder do perdão. Sei que você foi abençoado, então abençoa também, compartilha esse link aí com o maior número de pessoas possíveis e é tempo de liberar perdão sobre a sua vida e a vida da sua família. Queridos, muito obrigada por ter Nós que vocês aqui no agradecemos. Família Nós Mais. Foi um agradecemos. prazer, que Deus abençoe muitíssimo a vida de vocês. Muito obrigado. Amém. Muito obrigada. Gente, um beijo e até o próximo programa.